Imagine gastar 1,6 bilhão de dólares em um submarino que simplesmente desaparece. Não nas profundezas do oceano, mas do seu próprio radar. Sim, o Reino Unido conseguiu a proeza de construir o submarino Ninja definitivo. Só esqueceram de ensinar ele a responder quando chamam no rádio. Hoje a gente vai mergulhar, sem trocadilhos, na história do HMS Astute, a joia da coroa britânica, que ativou o modo Among Us e sumiu do mapa como se tivesse entrado num túnel do Mario. Mas a verdade é que essa história é muito mais do que um bug técnico. Ela é um retrato da complexidade, dos riscos e até das ironias da tecnologia militar de ponta. E, claro, uma oportunidade perfeita para rir das desventuras de quem achou que tinha feito um submarino invencível e ganhou um fantasma tecnológico. Para entender o sumiço do HMS Astute, a gente precisa voltar para o início. O projeto. O Astute não era apenas mais um submarino. Ele era a promessa de uma nova era para a Marinha Britânica. Tecnologia stealth de última geração reator nuclear que o permitiria operar por até 25 anos sem precisar reabastecer. Capacidade de lançar mísseis Tomahawk com precisão cirúrgica e uma assinatura sonora tão baixa que, segundo os próprios engenheiros, seria mais fácil detectar uma sardinha gripada no oceano do que ele. Sim, o plano era fazer dele o Batman dos mares. Sombrio, invisível, implacável. Mas, diferente do Batman, o Astute não tinha um Alfred para avisar quando ele estava sumido demais. A construção envolveu algumas das tecnologias mais avançadas já integradas a um submarino. Sistemas de navegação assistidos por IA, controle de ruído baseado em algoritmos adaptativos, estrutura de casco projetada para absorver ondas sonoras e até um sistema de comunicação criptografado que fazia inveja a muito filme de espionagem. Era tanta tecnologia que parecia que a Marinha Britânica estava tentando montar um Transformer subaquático. Mas aí veio a parte divertida. Durante um dos testes iniciais, com o Astute já navegando em águas controladas, os sistemas da própria Marinha simplesmente não conseguiam detectá-lo. Ele desapareceu. Não fisicamente, claro, pelo menos a gente espera que não. Mas, eletronicamente, ele sumiu. O radar não mostrava nada. Os sensores de proximidade estavam mais cegos que Storm sem os poderes. E o sistema de rastreamento GPS só dava um grande e reconfortante ponto de interrogação. Os oficiais de monitoramento chegaram a pensar que havia falha nos próprios sistemas da base. Trocaram sensores, reiniciaram protocolos e até tentaram fazer aquele velho truque de desligar e ligar de novo. Nada. Enquanto isso, o Astute seguia firme e forte, navegando como um ninja das profundezas. E os operadores, do lado de fora, se perguntavam se tinham acabado de perder um submarino de bilhões. Já pensou ter que explicar isso no relatório? Desculpa, chefe. A gente perdeu o brinquedo novo. Tá no oceano, mas invisível. Isso gerou até mesmo um protocolo de segurança de emergência. Os outros navios foram orientados a manter distância do ponto estimado do Astute, mesmo sem saber exatamente onde ele estava, para evitar colisões acidentais. Sim, a Marinha estava jogando batalha naval em tempo real. Claro que isso não ia passar despercebido. Ou melhor, ia. Mas você entendeu. A imprensa caiu matando. Manchetes como "Submarino invisível é perigoso até para o dono" e "Tecnologia avançada" ou "Bug de luxo" começaram a pipocar. Os críticos dos gastos militares britânicos ganharam um prato cheio. 1,6 bilhão de dólares em um submarino que, tecnicamente, ninguém sabia onde estava. Os memes, claro, vieram com força. Astute com capa do Harry Potter. Astute escondido atrás de arbusto igual Solid Snake. E até montagem com o submarino usando a capa da invisibilidade do Senhor dos Anéis. Mas o mais irônico é que a própria eficácia do stealth se voltou contra o projeto. O que era para ser uma qualidade virou risco.
Como garantir que aliados não vão acidentalmente colidir com um submarino que ninguém vê? Como manter o controle sobre uma arma de guerra tão furtiva que nem o próprio dono consegue rastrear? A resposta estava em ajustes finos, protocolos de redundância e melhorias no sistema de rastreamento aliado. Mas o estrago já estava feito. A confiança na joia da Marinha começou a rachar. E aí, como se a coisa não estivesse estranha o suficiente, vieram os outros problemas. O Astute encalhou. Sim, encalhou. Aquele submarino de última geração, com todos os sensores possíveis, ficou preso em um banco de areia na costa da Escócia. Foi preciso rebocar o Titã do fundo do mar como se fosse um jet ski sem bateria. E a piada interna foi inevitável. O submarino era tão stealth que nem viu o chão chegando. Mas a comédia de erros continuou. Falhas no periscópio digital, reinícios aleatórios nos sistemas de navegação, sensores que precisavam ser recalibrados manualmente e até problemas nos banheiros. Você não entendeu errado. O banheiro do Astute tinha uma falha que interferia na pressão e vazamento dos dejetos, o que, num submarino nuclear, pode causar um problemão. Literalmente, um vazamento radioativo por conta de um vaso entupido. Isso não é só embaraçoso, é perigoso e bizarro. É o tipo de coisa que faz a Enterprise parecer 100% funcional em comparação. O caso do Astute escancarou um problema clássico do mundo da tecnologia de ponta, quando a engenharia tenta ser mais esperta que o próprio usuário. No papel, o Astute era impecável, mas na prática, o excesso de sistemas automatizados, os sensores hiperavançados e a ausência de uma interface humana clara criaram uma nave que era difícil de operar, monitorar e até entender. Engenheiros britânicos, inclusive, deram entrevistas dizendo que o sistema era tão complexo que muitos dos próprios técnicos não sabiam como tudo funcionava. É tipo aquele momento em que o cientista cria um monstro e depois diz: "Peraí, ele está fazendo o quê?" Então, o HMS Astute é um milagre da engenharia ou um lembrete de que menos é mais? Talvez os dois. A verdade é que construir uma máquina invisível tem suas consequências, principalmente quando você esquece de avisar o mundo e a sua própria equipe que ela está ali. O Astute ainda está em serviço e muitos dos seus problemas foram corrigidos com o tempo. Mas a sua história inicial serve como uma grande metáfora sobre o equilíbrio entre inovação e controle. Porque não adianta ter o submarino mais avançado do planeta se você precisar do Scooby-Doo para encontrar ele.